Aleluia. Graça e paz, família. Mais uma vez, aos irmãos aqui presentes e aos irmãos também aqui na gravação, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião. Que coisa maravilhosa. Eu falava ontem na live, falava com um irmão em uma rede social, que a nossa reunião ela tem dois momentos. Tem um momento aqui da reflexão da palavra, mas tem esse momento onde a gente está sempre em confraternização, louvando e adorando. Como é bom a gente se reunir como um povo que tem a mente de Cristo, a mente saudável, sem nenhum tipo de condenação. E aí nós vamos desfrutando dessa comunhão verdadeira, sem nenhum tipo de jugo. E agora sim, entrando na mensagem, onde vocês aí no YouTube também têm acompanhado conosco, este será o tema. Nada o homem pode receber se do alto não lhe for dado. E aí vem uma pergunta: toda autoridade tem aprovação de Deus? É interessante isso, porque em Romanos nós vamos ler, capítulo 13, que diz que não há autoridade que não tenha sido concedida por Deus. Ou seja, toda autoridade ela é ordenada por... Ordenada ou ordenação, fala de quê? O apóstolo Paulo chega a dizer que Deus não é um Deus de confusão. As coisas de Deus são organizadas. Deus, ele é organizado. É por isso que o chamado a seguir os padrões de Cristo é você justamente organizar a sua vida. Porque o Evangelho nos ensina a nos organizar, porque o Evangelho nos educa. O Evangelho, uma vez que você recebe esta palavra no teu espírito, no teu entendimento, é inconcebível, é difícil acreditar que uma pessoa continua da mesma forma, porque Paulo falando para Tito, lá no capítulo 2, no versículo 11 e 12, Paulo disse que o Evangelho se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos, ensinando-nos a renunciar, a abrir mão das paixões, das concupiscências mundanas, porque o Evangelho nos lapida, nos ensina. É como fosse um fogo em uma pedra bruta, que ainda que essa pedra venha ter muito valor, mas ela está lá escondida, cheia de crosta, cheia de sujeira, e ela precisa ser lapidada pelo fogo. Assim é a nossa mente, assim somos nós. E quando o Evangelho chega na nossa vida, ele vai fazer justamente isso, porque Deus é assim. Deus é justo, ele é santo, ele é puro. Diz o apóstolo Paulo: todas as coisas são puras para os puros. Tudo nos é lícito, todavia, entretanto, nem tudo nos convém. Então o Evangelho organiza a nossa mente, nos organiza, nos instrui. Então vamos lá. Nada o homem pode receber se do alto não lhe for dado. Então Deus deu. Tiago, falando na sua carta, no capítulo 1, no versículo 17, Tiago disse: toda boa dádiva, presente, todo dom perfeito, desce da onde? Do alto. Vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Não há variação e nem mudança. Disse Paulo aos Romanos 11:29, que os dons de Deus são irrevogáveis, sem arrependimento. Ele dá e não se arrepende. Então toda boa dádiva, bom presente. Provérbios capítulo 22, versículo 10, diz que as bênçãos do Senhor, ela nos enriquece e não acrescenta
dores, não traz dores, porque é boa dádiva. Deus não te dá coisa ruim. Somos nós que nos apropriamos de coisa ruim, mas Deus não te dá coisa ruim. Porque é dom de Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, nada o homem pode receber se do alto, se de Deus não seja dado. Toda autoridade tem a aprovação de Deus? Pergunta. Vamos lá? João capítulo 3, versículo 27, disse João Batista, quando os discípulos chegaram para João Batista e disseram: olha, Jesus, ele está arrebanhando aí uma multidão, o povo está te deixando e está seguindo ele. Pastor João, o senhor está perdendo as tuas ovelhas. João disse: as ovelhas não são minhas, eu sou convidado para o casamento, eu me alegro no banquete. O que eu tenho não veio de mim mesmo não, disse João. O que eu tenho veio dele. E isso já é o suficiente para mim, disse João. E aí ele declara. João respondeu aos seus discípulos, as pessoas que questionavam, porque as pessoas estavam seguindo a Jesus. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Se as pessoas estão indo atrás de Cristo, dizendo João, é porque Deus o capacitou para que as pessoas tivessem indo atrás dele. Ele tem autoridade e as pessoas estão seguindo porque Deus concebeu isso. Vai entrando aí no corpo da mensagem. Então é Deus que deu autoridade, disse João. João, preste atenção. João, capítulo 19, versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos. Olha como João se comportou. Agora você vai ver como Pilatos se comportou. Toda autoridade tem a aprovação de Deus. Uma coisa é ter sido constituída por Deus, ordenada por Deus. Outra coisa é ter a aprovação de Deus. Paulo falou aos Efésios, para melhorar o entendimento, Paulo falou aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Paulo disse o seguinte: e Deus deu, veio do alto, é um dom. E Deus deu para a igreja, disse Paulo, foi Deus que deu. Ele está falando ali dos dons ministeriais. E Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Paulo disse: Deus deu. Então quem ordenou foi quem? Deu o quê? O dom. Deus ordenou isso para a igreja. Só que Deus não deu nome, Deus deu dom. Não, Deus não deu o dom àquela pessoa, para aquela pessoa. Deus não deu autoridade àquela pessoa para ele fazer o que ele acha que deve fazer. Deus deu para serviço da igreja. Disse no versículo 12, 4, Efésios: para que todos cheguem à plenitude do conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos mais meninos levados por vento de doutrina, para o ministério do corpo de Cristo. Então foi Deus que deu a autoridade, o dom, a graça, a capacidade, para eles se utilizarem de uma forma justa, dentro da vontade de Deus. Se Deus deu o dom, pastor, evangelista, doutores e mestres, dentro daquele contexto para a igreja que estava ali nascendo, por que é que Balaão, que era um profeta de Deus, mercadejou seu ministério? Ah, irmão Elcio, mas foi Deus que chamou Balaão para ser profeta, porque Balaão era um profeta de Deus. Deus falava com Balaão, Balaão entendia a voz de Deus. Então Deus errou na escolha. Não. Deus ordenou autoridade a Balaão? Deus autorizou credibilidade a Balaão? Sim.
Mas Deus não concordava com as ações de Balaão. Deus não mandou Balaão vender seu ministério por uma jumenta de prata e de ouro. Foi ele que quis. A autoridade é constituída por Deus? É ordenada por Deus? É. Mas como a autoridade está agindo? Tem a aprovação de Deus? Não. E quando você vê as multidões seguindo esses homens hoje que lotam o estádio, e aí você diz, irmão Elcio, a Bíblia diz que não há. E até cita o versículo para você. Meu irmão, você nunca leu a Bíblia, não? Diz em Romanos que não há autoridade que não tenha sido constituído por Deus. E se há, foi Deus que constituiu. Deus constituiu a autoridade, não a mentira na vida da autoridade. Deus constituiu a legalidade da autoridade e não a injustiça praticada da parte da autoridade. João disse, nada homem tem sido alto não for dado. Agora olha o que Pilatos disse, que também era uma autoridade. Disse, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Disse Pilatos a Jesus. Viu aí? Por que é que João não disse assim, eu tenho autoridade porque foi Deus que me deu? Ninguém vai atrás dele não, todo mundo tem que vir atrás de mim, viu? Porque Deus que me deu autoridade, foi Ele que me enviou a batizar. Eu nem conhecia Ele, mas aquele que me mandou a batizar com água, Ele me deu autoridade. Então vocês têm que ficar aqui comigo. João disse não. Se tem alguém aí com mais autoridade do que eu, com mais poder do que eu, com mais credibilidade do que eu, pode ter certeza, veio do alto, veio de Deus. Não meça autoridade, credibilidade por multidão. Não meça autoridade, credibilidade da parte de Deus por movimento. Porque é por isso que a religião está enganada até hoje. Porque classifica a autoridade de Deus, constituída por Deus, ordenada por Deus, pela vida daquele que tem mais poder aquisitivo, credibilidade e fama. E Pilatos disse, eu tenho poder para te crucificar, mas eu também tenho poder para te soltar, então é melhor você cooperar. E agora Jesus disse, é verdade, porque Jesus sabia que toda autoridade era constituída por quem? Por Deus. E Pilatos era o quê? Uma autoridade, só que Pilatos era uma autoridade romana. Mas toda autoridade não é constituída por Deus? Sim. Mas toda autoridade tem a aprovação de Deus? Nem sempre. 19:11. Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se do alto não te fosse. Se tu é autoridade é porque do alto foi concedido. Pilatos poderia bater no peito e dizer, quem disse? Eu estou aqui porque o clero romano me colocou aqui. Eu estou aqui porque a política romana me elegeu para que estivesse aqui, votaram para que eu estivesse aqui. Mas Jesus estava falando de princípio. Jesus estava falando de ordenação. Não era dele. Não era pelo que ele fazia, mas pelo que ele representava. Ele era uma autoridade. E Jesus disse, nenhuma autoridade tu teria contra mim, nenhum poder tu teria contra mim, se do alto não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Pilatos, pode me crucificar. E de fato ele foi crucificado. Foram os romanos que crucificaram. Mas quem entregou não foram os romanos, foram os judeus. Mas ele era uma autoridade. Vamos continuar. João 3:2. Este foi ter a noite com Jesus e disse, Rabi, ou mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Vindo da onde? De Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele, com esses sinais. Quem foi esse aqui? Nicodemos. Nicodemos era uma autoridade. Ele era um principado, um príncipe dos judeus. E aí ele foi ter com Jesus à noite, talvez para não demonstrar que ele estava indo atrás de outro mestre, ou do mestre.
E ele disse: eu sei que tu é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não for contigo. Você recebeu de Deus, veio de Deus isso aí que você faz. Nicodemos reconheceu que Cristo era uma autoridade da parte de Deus e tinha a aprovação de Deus, assim como João Batista teve a aprovação de Deus no seu ministério. João 8,42. São textos simples, eu vou ler. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de quem? De Deus. Não vim de mim mesmo. Ó, diferente de Pilatos, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e te soltar? Era uma autoridade? Era, mas como estava agindo? Orgulho, prepotência, eu tenho. Disse Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituído por Deus, permissividade. Tudo isso eu construí com a força dos meus braços. Deus arrancou entendimento, ele virou um animal, foi comer capim. Quando ele reconheceu que Deus é que dava e que Deus que tirava, ele voltou à posição. Ciro, o rei da Pérsia, Isaías 45, Deus disse a Ciro, um rei pagão: ainda que tu não me conheças, eu te chamo pelo teu nome, e você irá diante de mim fazer aquilo que eu quero, cumprir o meu propósito para libertar Israel. Quebrarei os ferrolhos de bronze, despedaçarei as portas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos que tu não sabes. E Ciro vai, invade a Babilônia, que tinha invadido Jerusalém, que tinha levado preso o povo de Deus. E Ciro vai, derruba, vence a Babilônia, e tempos depois os judeus são libertos, porque Deus usou um rei pagão poderoso e encheu de autoridade, de riqueza, financiou a guerra, e ele foi e venceu. Autoridade constituída por Deus, com a aprovação de Deus. Mas esses judeus aqui diziam que era filho de Abraão, mas não reconhecia a autoridade de Cristo. Não reconhecia que Cristo vinha de Deus. E disse, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim dele, vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, quando você olha para o cenário da religiosidade, você não vai ver ninguém enviado de Deus. A verdade é essa. Você vai ver as pessoas vindo de si mesmo. Não vim de mim mesmo, foi Deus que me enviou. Quando você olha para a cúpula religiosa, você não vê uma autoridade constituída por Deus. Você vê uma autoridade não aprovada por Deus. Ah, porque o líder daquele sistema ali, daquela instituição. Ah, porque aquele líder ali, está falando o quê? Está pregando de quê? Está glorificando a quem? Não, mas eles usam o nome de Deus, claro. Vai usar o nome do diabo? Ah, mas eles usam a Bíblia, claro. Ah, mas é autoridade, o homem é pastor, não toque no ungido de Deus, não. Ele é um líder. Não um pastor, mas ele é um líder, ele lidera, ele é uma autoridade. Um juiz foi colocado, né? Estudou, se capacitou, fez faculdade, é uma autoridade para julgar. Mas ele tem a aprovação de Deus? Depende. Será que ele julga justamente? O advogado estudou para defender uma causa, e quando o advogado quer defender o vagabundo, tem a aprovação de Deus? Quando a Bíblia diz que condena essa prática, aí vem alguém dizer, não, vou defender. Paga quanto? Eu te livro na situação. É uma autoridade? É. É um governo? É um principado? É uma potestade? É. Mas está agindo em conformidade com a palavra de Deus? Não. Então, quando tem uma autoridade constituída no nosso país, alguém, um líder, um político, seja lá quem for, e ele quebra um princípio de Deus, um princípio moral, ele é uma autoridade, ele tem poder para meter a caneta lá e fazer o que ele quiser. É uma autoridade? É. A autoridade é constituída e ordenada por Deus? É. Mas a vontade que ele está exercendo, aquilo que ele está fazendo, tem a aprovação de Deus? Nem sempre.
Eu não vim de mim mesmo. Não é da minha vontade, não é porque eu decido fazer assim. Eu sou um pastor, eu sou autoridade constituída por Deus. Venham sacrificar no altar e eu vou abençoar a sua vida. Que autoridade? Veio de si mesmo. Veio de você mesmo. Vamos lá, Romanos. Era aqui que eu queria começar melhor. Romanos capítulo 13, versículo 1 em diante. Toda alma, ou toda vida, né, toda pessoa, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Autoridades. Por exemplo, minha esposa é uma autoridade na escola. Aí ela exerce uma posição de superioridade como autoridade. Aí alguém lá tem que ser submissa a ela, porque ela também tem uma autoridade acima dela. Então toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Você tem lá seu trabalho, você tem seu funcionário. Você é uma autoridade sobre o seu funcionário. Agora, você é justo? Será que o patrão paga certinho? Ele dá os direitos do funcionário como manda a lei? Será que ele não burla? Porque se ele burla, ele é uma autoridade sobre aquele, mas ele não exerce na legalidade. Não tem aprovação de Deus. Porque Deus não comunga com a injustiça. Então não é porque, um exemplo da minha esposa, não é porque ela tem uma autoridade sobre alguém que ela vai abusar da autoridade. A autoridade policial está aí para cumprir um papel na sociedade, mas a partir do momento que ele abusa, ele continua sendo uma autoridade legalmente falando, mas ele não tem aprovação, não da parte do Pai, não da parte de Deus. Mas ele pode bater no seu peito, se esconder atrás de uma farda e dizer: eu sou autoridade, eu faço o que eu quero, bato de qualquer forma, faço o que eu bem entender. Não. Você pode até ser uma autoridade, e a autoridade é constituída por Deus, mas não quer dizer que tem a aprovação de Deus. Quem está entendendo? Ô irmão Elcio, todos os imperadores romanos eram autoridade constituída dentro daquele sistema romano? Sim. Mas ali não era coisa de homem? Sim. Sobre a supervisão do Eterno. Porque nada está fora do controle do Pai. Mas se você for estudar um pouco a história dos imperadores, você vai ver alguns imperadores que não eram perversos quanto alguns. Porque quando você olha para Nero, quando você olha para Vespasiano, Calígula e tantos imperadores romanos macabros, perversos, eram autoridades, mas não tinha aprovação do Criador. Se bem que eles não estavam preocupados com isso. Em contrapartida, você vai ver outros, como o próprio Constantino, que do jeito dele veio promovendo a paz. Não sei pela consciência, porque a mãe seguia Cristo, ele também se denominou cristão. E aí depois vem a manipulação, que aí se tornou uma coisa religiosa por malandragem, né? Mas pelo menos o povo teve aquela paz e deixou de ser perseguido dentro daquele período. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. A autoridade não é a pessoa da autoridade, é a autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por? Ordenadas, não são aprovadas. Vamos lá. 2. Por isso, quem resiste à potestade ou autoridade, resiste à ordenação de... Então, se você resiste à potestade e à autoridade, você está resistindo à ordenação de Deus. Aí eu vou dar um exemplo aqui. O camarada, ele tomou uma pinga, passou de carro, a polícia parou. Tem lá o bafômetro, não é isso? Ele é uma autoridade. Bota a boca aqui e sopra esse negócio. Ah, não vou lá, dá pra brabo. Quer bater até na autoridade. Ih, rapaz, não vá não. Não resista não. Eu tenho um irmão aqui que não está aqui hoje, mas congrega conosco, se reúne conosco. Ele disse que foi para certo lugar de carro, exagerou, pisou um pouquinho, passou, pegaram ele. Para. Ele encostou, o camarada olhou para ele, eu sou uma autoridade. E aí, como é que vai ser? Aí ele disse: como é que vai ser, senhor? Eu estou errado. Não, mas depende, eu sei que você está errado. Você sabe que você está errado e o negócio vai pegar para você aí.
É gravíssima. A inflação é gravíssima. Não sei se ele está me assistindo, foi você mesmo, viu, meu irmão? Não vou entregar você, não. Aí o camarada chegou para ele, mas a gente resolve isso aí rapidinho. Só abrir a carteira. Ó, a autoridade agindo de forma ilegal. O irmão olhou na cara dele e disse: Senhor, é autoridade, eu estou errado. Pode mandar a conta que eu pago. O camarada olhou para ele. Faz de conta que não me viu, vai embora. Perdoou. Entendeu? Uma autoridade agindo fora da legalidade. O irmão justo? Não, eu assumo minhas consequências. Quanto é? Me dá aí, manda para casa, manda a multa que eu pago. Aí ele olhou, não, vai embora. Já vi que eu não vou te corromper, então eu vou te absolver, vai embora. Foi embora. Entendeu, abençoados? Então é disso que nós estamos falando. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ô irmão Elcio, mas houve uma situação ali que as pessoas, a comunidade não resistiu não. Foram eles, né? Nós temos alguns noticiários recentes aí, né? Foram eles que foram truculentos, chegaram e entraram atirando, matou inocente. Foram eles. Irmão, foi eles. Foram eles. Mas é a autoridade que não estava dentro da legalidade. Deus constituiu e ordenou a autoridade para a prática da justiça. E não uma autoridade para um abuso de poder e para uma falta de caráter. Olhe bem. Trarão sobre si mesmo a condenação, se resistir à autoridade, os principados, as potestades. E o sistema diz que principado e potestade é demônio, né? 3. Porque os magistrados, os desembargadores, juízes, promotores de justiça, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Então, a ideia da constituição, da ordenação de Deus, é para que houvesse uma mudança no caráter e nas atitudes das pessoas, em frear, em conduzir o povo de uma forma justa, e não para abusar porque eu sou autoridade. É isso que Deus fala. Porque os magistrados não são terror, não é para você ter medo se você está praticando boas obras, mas para as más obras. Então, um exemplo, vou dar mais um exemplo. Eu lembro que na época eu pilotava moto, não tinha habilitação. E aí quando eu vi um cheiro daquela luzinha vermelha, eu já cortava a volta. Vão me pegar e eu não sou habilitado. E se me pegar, vão me punir. E eles estão certos, quem está errado sou eu. Agora, quando eu tirei minha habilitação, fazer igual a minha esposa, botei no peito aqui e mostrei para todo mundo, estou habilitado, pode me parar agora. Eu estou dentro da legalidade. Eles vão me parar? Vão. Eu vou chegar e apresentar a documentação. Não, está tudo certinho, estou dentro da legalidade. Eu vou ter medo? Não. Quantos casos há que pessoas morrem porque fogem de blitz, de abordagem? Por quê? Porque estava com medo. Tinha alguma coisa ali que... Uma irmã ligou para mim e disse assim: eu não quero conta com a graça mais. Eu era do sistema, saí, agora estou na graça. Mas assistindo vocês aí, não quero conta mais não. Por que, minha irmã? Vocês sabem quem é? Minha irmãzinha ali tá ligada. Ela disse assim: porque quando eu estava no sistema eu orava, jejuava, meu filho nunca foi preso. Agora que eu conheci a graça... Aí meu filho foi preso. É amiga de uma irmã que está aqui. Aí eu falei: vem cá, minha irmã, seu filho foi preso por quê? Porque eu deixei de orar e jejuar e vocês não ensinam a gente a orar. Eu falei: e eu que tenho que ensinar você a orar? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Se o Espírito não me ensinar, como é que eu vou ensinar alguém? É você e Deus. Deus ministra em você aprende pela palavra e você vai desenvolvendo. Mas vocês não ensinam, então meu filho foi preso. Eu falei: minha irmã, me tira só uma dúvida. O que aconteceu?
Ela disse, porque abordaram ele e pegaram ele com um material ilícito. Eu falei, tá vendo que Deus ouve a oração? Porque Deus é justo. Ele tem que pagar o preço. Ela, me bloqueou, minha irmã. Viu aí? Mas eu sou crente. É crente malicioso, querendo agir na ilegalidade. Então tem que segurar seu pepino, irmão. Ô, irmão, cortar a minha energia. Bom, vai ter que dar um jeito para ou pegar emprestado do vizinho, se o vizinho concordar para compartilhar a conta, ou mandar ligar de novo. Mas eu não posso colocar um pichande, não? Pichande é gato, tá? Poder você pode, você é livre, tudo é lícito. Mas você sabe que tá errado. Eu conheço um povão aqui da região aqui, da área aqui, que a fiscalização bateu, coelba, água, gato, há anos e anos tiveram que pagar uma multa terrível, tomar emprestado no banco, na época 5, 6 mil reais para pagar. Mas estava tudo na igreja. Inclusive uma dessas que também teve que pagar me incentivava a comprar um diploma de 2º grau porque eu não tinha formação concluída. Eu disse, não, eu sou do sistema. Eu era do sistema religioso, mas eu não queria agir na ilegalidade. Não, irmão, tu prega muito bem, tu fala muito bem, tu lê muito bem. Todo mundo pensa que tu tem uma formação acadêmica. Eu tenho um lugar aí que o pessoal vai e compra diploma. Eu olhei para a irmã, minha irmã, eu até gostava de sentar perto de tu, que tu dava uns glória, eu chego, me arrupiava, agora nem quero. Viu aí? Irmão, isso aí é radicalismo. Não é não, filho. Não é não. É questão de consciência, ó. Eu quero estar em paz com meu Deus. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não ter medo da potestade? Fazer o bem e terás o quê? Louvor dela. Estava no hospital com minha esposa, fomos levar a nossa cunhada em um posto. Quando a gente saiu, a polícia parou, o carro todo preto, vidro escuro, a polícia mandou encostar. Eu só baixei o vidro. Ele olhou, habilitação, mostrei. Ele poderia mandar eu embora. Ele olhou a habilitação, ele abriu a boca para dizer, já vi que vocês são pessoas corretas, pessoas do bem, pode ir. Você vai ter louvor delas. Irmão, mas a casa é a casa. Há aquele caso que eles abusam da autoridade, mas aí não tem aprovação de Deus. É uma questão de caráter pessoal de cada um. É por isso que eu digo sempre aqui, não é todo pastor do sistema religioso que é enrolado, que é ladrão, que é prostituto, que é mentiroso. Não, irmão. Tem muita gente, pastores do sistema religioso, pagando preço, servindo a Deus da sua forma, homens de Deus, pessoas do bem. Porque não é a religião que define o caráter de ninguém, é o temor ao eterno. Ou a consciência, né? Porque aqueles que não acreditam em Deus se denominam ateus, mas também não andem matando, roubando e destruindo porque não acreditam em Deus, porque tem uma consciência que os condena. Porque a acusação está aqui, ó. Nós sabemos que Deus, ele vai ministrar, mas aquele que não acredita em Deus, ele tem a tua própria consciência que o conduz. Que mesmo não acreditando em Deus, até aquela consciência que ele tem, vem de Deus. Se você faz o bem, você vai ter louvor dela. Sabe? Quando você trabalha corretamente, certinho, você vai ter o louvor dela. Agora, se você faz o que é errado, só nega, e vai, e vem, e pega o que é do outro, e vai, aí já tem que andar com medo mesmo, né, irmão? Fazer o quê? Então a autoridade é constituída por Deus, mas nem todas têm aprovação de Deus. É isso que eu quero deixar claro. Desceu do alto, tudo que o homem tem vem do alto, vem do céu, ordenação, vontade de Deus, determinação dentro da legalidade. 13:4, Romanos. Porque ela, a autoridade, os principados, as potestades, porque ela é ministro de quem? De Deus, para o teu bem. A lei de Moisés veio para quê? Para o bem do povo. A lei era espiritual, mas o povo era carnal.
Então a lei, ela não justificava o pecador por causa das suas más obras. O povo andava de qualquer jeito, Deus constituiu uma autoridade chamada Moisés. Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe graça e verdade. Então Moisés foi constituído como uma autoridade sobre os judeus. Autoridade essa que ele era chamado de príncipe dos judeus e até um Deus com D minúsculo. As pessoas adoravam Moisés. As pessoas chegavam a ponto de dizer assim: Deus queria se relacionar com o povo dizia: não, fala tu com Deus e a gente vai te ouvir. Ouça você a Deus. Mas o povo ouvia Moisés, mas desobedecia. Não estava dentro dos padrões da lei. Por isso que a lei não justificava. Mas a lei de Deus era para trazer um equilíbrio. Deus constituiu os profetas, os reis, os juízes, as autoridades ali, para segurar a onda das pessoas. Todo ser humano precisa de uma liderança. Não é para depender da liderança. Todo ser humano precisa de superiores. Não é para ficar na dependência dos seus superiores. É para entenderem uma regra, um princípio de Deus. Você prestará conta. As crianças hoje estão crescendo desconsiderando os pais. Não respeitam mais, porque não vê mais como autoridade. E se você não, às vezes, voltar a praticar o que seus avós praticaram, seus tios, não é bater, não é para machucar, mas resgatar aqueles princípios morais, você deixa a criança crescer, dando tapa na sua cara, fazendo o que quer, porque os tempos estão mudados, tempos modernos. Aí a criança cresce rebelde, vai para a escola, bate na professora, põe uma arma na cintura, faz besteira. Criado com muito mimo, tem tudo nas mãos. Eu falei para minha filha: você tem 7 anos, já tem uma bicicleta, acabou de ganhar um celularzinho. Eu fui ter uma bicicleta com 17 anos, que eu tive que vender pastel para comprar. 17 não, corrigindo. Eu caí de uma bicicleta aprendendo com 17. Fui ter com 22. E vendi, o rapaz só me deu a primeira parcela e me enrolou. Enfim. Autoridade, quem resiste à autoridade resiste a Deus. Por quê? Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme. Fique com medo, né? Pois não traz debalde em vão a espada. As consequências, né? Porque é ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o mal, não é quem faz o bem. Então há suas exceções. Fulano era uma boa pessoa e fizeram mal com ele, uma autoridade fez mal com ele. Há suas exceções. Eu trabalhei numa empresa, me inventaram uma justa causa porque tiraram de um setor, e aí disseram: não, que nada. Esse pessoal aí, rapaz, passou de 6 meses, eles botam para fora para não pagar tempo. E tudo autoridade, viu? Autoridade. Tenentes, que agora é capitão. E eu trabalhava para esse povo. Como assim? Trabalha 6 meses aí, eles botam para fora. Tinha funcionário que ficava chateado porque eles inventavam uma situação. Funcionário levava computador da empresa, quebrava a moto. Eu fiquei quase 2 anos, lá em Portão, lá naqueles condomínios ali, fazendo fiscalização. Rapaz, como é que esse menino durou tanto aqui? 2 anos já? Ninguém aqui passa de 6 meses. Meu irmão passou 3 meses. Ninguém me suportava. E eu ali, me sujeitando à autoridade. Meu irmão também estava sujeitando, só que houve a situação, meu irmão disse: sabe de uma, vou procurar outra coisa. Largou, foi embora. Então todo mundo me tratava assim. Mas todo mundo dizia: cuidado, eles aprontam para você não tirar seus tempos. Inventaram a justa causa, eu saí, mandaram ir para a justiça, mandaram, o gerente da empresa disse: pode ir que você ganha. Eu fui e ganhei a causa. A juíza foi lá, pim, bateu martelo. Seu direito, vai receber. Difícil agora é como receber. Dá nas contas dos homens, não tem nada, dá nas empresas, tudo laranja. Tudo autoridade agindo maliciosamente. Falei: sabe de uma?
agiram injustamente comigo, vou ficar aí comprando briga com esse povo? Cai fora. Deus me honrou de outras formas, de outra maneira, e eu estou aqui. Não foi 7 mil reais, 8 mil na época, que me deixou mais rico ou mais pobre. Ah, você perdeu. Perdi não, filho, eu ganhei. Os injustos foram ele, não eu. Eles não estavam agindo dentro da legalidade, não tinha aprovação de Deus, que se fosse correto, teriam pagado os meus direitos. 5. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, pela disciplina, mas também pela consciência. O meu patrão vai chegar hoje 10 horas da manhã na empresa. Sabe de uma? Meu horário é 7. Eu vou chegar às 8h40. E a consciência? Irmão, se não quer ir, não dá para ir, liga, diz que não vai. Mas e a consciência? Não, eu vou. Entendeu, abençoados? Principalmente no nosso caso, por causa da consciência. Porque existem situações que as pessoas burlam as autoridades, mas você não pode burlar a tua consciência. Você até pode burlar uma autoridade. Pegou em uma situação, o que é que o dinheiro hoje não resolve, né? Disse Salomão, o dinheiro a tudo responde. Tem gente aí que cometem crimes, situações, estão livres, por quê? Porque foi absolvido. Não, porque pagou, irmão. Porque pagou. Não é porque é santo, não, é porque pagou. E aí soltaram. O camarada errou, mas pagou. Tem advogados bons. O camarada aí atropelou um jovem de moto. Ele de moto atropelou uma criança, matou. Culpado, saiu dando risada das autoridades. Por quê? Porque tem dinheiro, tem advogado. Burla a justiça, as leis fragilizadas, corruptas no nosso país. E isso já não existia lá no tempo de Jesus? Claro que sim. Crucifica Jesus e solta quem? Barrabás. Temer por causa da consciência. É a minha consciência. Porque senão fica parecendo que tudo é normal. Ah, irmão, se todo mundo faz, por que eu não faço? Rapaz, não, deixa todo mundo fazer. Seja esse diferente que não faz. Seja esse Daniel na Babilônia com Sadraque, Mesaque e Abednego que disse que não ia se corromper. Ah, mas a maioria faz. Eu estou aí para a maioria. A maioria está aí correndo atrás dos homens aí, sacrificando no altar, buscando Deus no monte. Porque eles são autoridades. Porque tem uma constituído por Deus a autoridade, não eles que se apoderaram da autoridade. Jesus falou em João 10: o ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida. Leia o contexto. Jesus disse: eu sou bom pastor, uma autoridade constituída por Deus. Mas esses mercenários aí são autoridade de Deus, não. Eles estão no lugar de autoridade, mas eles não são pastores. Mas e por que as ovelhas estavam seguindo a ele? Porque as ovelhas também eram injustas. Mas as de Jesus, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Ah, mas tem um monte de ovelha aí seguindo o pastor mercenário. Porque esse monte de ovelha também, usando aqui a linguagem do Nazareno, esse monte de filhos de Deus que estão seguindo esses homens aí, estão seguindo a operação do erro que Deus permite. Estão seguindo autoridades constituídas de si mesmo. O camarada era um obreiro que depois disse que era pastor, que depois ele mesmo se denominou bispo, depois ele se consagrou apóstolo, ele abriu a instituição dele e disse com a autoridade de Deus porque ele lê a Bíblia. E o povo vai atrás. Mas tem aprovação de Deus? Não. E por que o povo vai atrás? Porque não ama a verdade e Deus envia a operação do erro. Irmão, mas a Bíblia diz que toda autoridade, nada o homem tem se do alto não for dado. É dentro de um contexto de legalidade, do que é justo. 13:6 Romanos. Por esta razão também pagais o quê? Tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Tem que pagar tributo.
Aí no contexto, Paulo vai dizer, que eu não coloquei aí, a quem honra, honra, a quem tributa, tributa, a quem imposto, imposto, dentro das suas classificações, né? Dentro das suas autoridades ali legalizadas. Tem que fazer o que é certo. Chegaram para Jesus e disseram isso, né? É justo pagar tributo a César? Jesus foi lá. Jesus poderia não pagar nada. Jesus, Pedro, vai ali, joga um anzol ali. Pedro foi lá, pegou do peixinho, milagrosamente tirou a moeda lá da boca do peixe e pagou o tributo a César. Dê a César o que é de César. Representa as autoridades constituídas por Deus, ainda que nem todas tenham aprovação. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E os discípulos foram e pagaram o tributo. É engraçado que tem alguns irmãos que dizem assim: vocês se reúnem em graça e fica dizendo que tem que pagar espaço, tem que pagar. Na graça, recebeu de graça, dá de graça. Vai, chega pro dono do espaço e diz assim: eu estou na graça, não vou pagar um centavo esse mês. Chega no mercado, enche o carrinho de feira, chega no carro, lá na balaia. Não pago nada, eu estou na graça de Cristo. Não, a quem tributo, tributo. A quem direito, direito. A quem honra, honra. A quem temor, temor. Amém? Então, autoridades, abençoado, constituída por Deus, não quer dizer que tem aprovação de Deus. Mas é Deus que nada o homem tem se do alto não for dado. Claro, vem do alto. Deus concebeu, constituiu, permitiu, mas nem sempre aprovou. E aqui nós vamos entrar em um caso sério para encerrar nesta manhã. Você que me acompanha aí também. 1 Samuel 8,5 vai contar essa história. Deus, ele governava sobre Israel. Israel, diferente das outras nações, não tinha um rei. Era o Deus de Israel que governava, através dos profetas, através do próprio Moisés, que conduzia aquele povo. Só que Moisés não conduzia aquele povo para ele, Moisés conduzia aquele povo para Deus. Era Deus que estabelecia as regras por meio de Moisés, e o povo tinha que se sujeitar àquelas regras mediante as orientações ali do líder Moisés. Mas chegou um tempo que o povo cansou disso, não queria ter mais Moisés, não queria ter mais os juízes, não queria ter mais os profetas, e disseram: sabe de uma? Nós queremos ser igual às outras nações. Como assim? Mas não basta Deus conduzir a sua vida, você tem que ter um pastor na sua vida dizendo que roupa vermelha é errado, que vestir saia é pecado, tem que ter um líder religioso na sua vida dizendo que para você ser salvo tem que pagar dízimo, tem que ir no monte buscar o Espírito Santo. Tem gente que é assim. Não, irmão, eu fui ali assistir a mensagem da graça, aquele irmão que prega lá no YouTube, ele estava dizendo que ele não é pastor de ninguém, que o nosso pastor é o Espírito Santo que nos conduz. Ele disse que ele não pode colocar a mão na cabeça de ninguém para abençoar, porque nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção. Ele está dizendo que não precisa batizar nas águas, que era transitório, e o batismo que impera é o do Espírito que já está em nós. Ele está dizendo um monte de coisa, então eu não senti firmeza não, eu não senti a autoridade de Deus não. Viu? Então eu vou para aquela outra que o pastor diz assim: minhas ovelhinhas, cadê o grito das minhas ovelhinhas aí? Por quê? Porque eu tenho uma palavra para você. Só tem isso, Salmo 20, 23 e 91. Mas é uma autoridade? Claro que é autoridade. O homem colocou aí. Estou falando dele porque foi o que teve aqui recente, né? Nada contra ele, viu, irmão? Nada contra a pessoa, tá? E ele parece ser uma pessoa até bondosa, generosa. Mas eu estou falando a questão da doutrina, tá? Vocês estão me entendendo. Nada pessoal, a questão da doutrina. Claro que ele tem que ser bondoso e generoso. Está arrancando aí milhões do povo. Então, meus amados, o povo gosta disso. O povo quer ter um rei sobre si. O povo quer ter um líder. Sabe, lembra que a gente estava ministrando aqui mais cedo? O teu líder é Deus. O avivamento vem na sua vida. A graça se renova em você, porque você tem que continuar olhando firmemente para Ele. Eu posso até te inspirar, eu posso até te orientar, mas não fica na dependência do irmão Elcio para você ser cheio da graça, cheio do conhecimento, e amanhã você dorme e os problemas vêm, mas aí você diz: não, porque o irmão Elcio me deu uma palavra profética. Não, irmão, não vá dessa não. Se eu ajuda no profissional, não vá não. Mas o povo do sistema gosta. Não, eu tenho que ter um pastor que usa até... O irmão aí não está nem de gravata. Então o irmão não é uma autoridade. Porque eles querem ver autoridades constituídas por si mesmo.
Eles não querem ver alguém que tem uma autoridade. E autoridade não é manipular, governar as pessoas do seu jeito. É orientar dentro de uma legalidade de Deus, irmão. É porque nós recebemos de Deus de graça e temos que dar isso de graça também. Não é impondo, eu sou seu pastor, eu sou seu líder aqui, eu sou seu orientador. Não, não. O que é que eu tenho? Tudo que eu tenho foi o Papai do céu que me deu. E eu tenho que transmitir isso. Agora, a partir do momento que eu me coloco na frente disso, eu tenho poder para crucificar e tenho poder também para te soltar. Assistam os líderes religiosos. Eu vim conversando com a minha esposa no caminho, falei, segunda-feira é feriado. Vai no sistema religioso, está todo mundo lá, porque o pastor já disse, se for viajar, viaja segunda, mas domingo é dia de estar na casa do Senhor. E o povo está lá por causa de quê? Por causa de Deus? Que nada, irmão, está lá com medo, porque o homem é uma autoridade. E ele diz logo, olha, não toquei nos ungidos, não faça como Datã, Corá, que se rebelou contra Moisés. Ó, cuida, eu era de um sistema que o pessoal usava isso, irmão. Eu tenho certeza que vocês também. Ó, cuidado, porque Arão e Miriam eram irmãos do profeta, mas quando eles se levantaram contra o profeta, será que Deus só fala por Moisés? Ficaram tudo de lepra. Miriam dançou, literalmente. E eles usam isso para meter medo nas pessoas. Porque autoridade para eles é alguém que vem governar. Autoridade, liderança não é alguém que impõe, é alguém que vai na frente e diz, ei galera, vamos lá, vamos nessa. Continue, firme e forte, na graça do Pai. É isso aí, crescendo no entendimento, vivendo, reinando em vida, em perfeita vitória, abençoado. Isso é uma liderança que te impulsiona a você caminhar com as próprias pernas, e não alguém para ficar dependente de você. Se ele não orar, se ele não profetizar, aí o povo gosta disso, vai atrás da multidão, irmão. Tem aprovação de Deus? Não, mas é autoridade. Claro que é um líder. Persuadindo as pessoas, manipulando a mente das pessoas e liderando. Aí, 1 Samuel 8,5. Disseram-lhe, eis que já está velho. O povo de Deus, os judeus, falando para Samuel. Samuel já estava velhinho. Samuel, ele teve 3 ministérios na Bíblia. Ele foi profeta, ele foi juiz e ele também foi sacerdote. Então Samuel estava orientando as pessoas ali debaixo do mandamento do pai. E aí Samuel já estava velhinho. E aí o povo disse, olha, você já está velho, eu já não estou vendo tanta autoridade de você já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem dado as... Então, assim como Deus tinha dado às nações os seus reis, Israel não queria ser governado por Deus, através do profeta Samuel. Tudo bem que Samuel teve um péssimo exemplo na casa, Os filhos se desviaram. O Samuel estava ficando velho, naturalmente, os filhos eram para seguir o exemplo do pai, não estavam seguindo. Então os filhos se desviaram. E aí Samuel perdeu a referência. O povo olhou e disse, você já está ficando velho. Mas Samuel estava ficando velho, não ficando besta. Era Deus que governava o povo através ainda do ministério dele. Mas o povo disse, não, sabe de uma? Nós queremos um rei sobre nós. Nós precisamos de um padre para fazer a confissão lá no confessionário. Nós precisamos de um pastor para colocar a mão na nossa cabeça. Nós precisamos... Eu estou parafraseando aqui, trazendo para a religiosidade. Queremos um rei para que venha nos julgar, assim como tem dado às nações. Versículo 6, 1 Samuel 8, 6. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Samuel disse, rapaz, vão ter problema. Eles não querem ser liderados por Deus, estão procurando seus próprios reis, vão ter problema. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Samuel foi orar. Senhor, sabe o que é que falta na mente do povo de Deus?
é orar ao Senhor. Quer ver uma coisa? Eu era do sistema religioso, meu irmão. Eu sempre orava a Deus: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. E eu via vários pastores pregando, e pastor de fogo, pastor sem fogo, pastor ungido, pastor desungido, de todo tipo. E a mulher do cocôzinho de fogo, e profetiza, e vem profetada, e vai e volta. Mas eu sempre: Senhor, me dá sabedoria, Senhor. Eu não quero viver sendo levado porque o outro diz, eu quero ter experiência com o Senhor. E nisso eu fui sendo provado na minha caminhada, situações, dificuldade, vendo o agir de Deus na minha vida, o socorro de Deus, o cuidado de Deus, o amparo de Deus. E aí Deus foi me dando esse entendimento, mesmo no sistema. Certa feita, eu lembro que o pastor colocou para eu estar pregando também nas reuniões, e tinha um tal de um culto dia de sexta-feira, que era um culto de ensinamento, e ele abriu uma exceção para mim, porque só ele pregava. E aí quando ele me colocou as 2 vezes, os filhos dele chegaram para ele e disseram: não coloque Elcio mais não. Se colocar, ele vai tomar o seu lugar. Por quê? Porque Elcio chegou lá e se rebelou? Não. Simplesmente porque eu comecei a pregar agora com outra mentalidade, com outro entendimento dentro da palavra. E o povo: glória a Deus, que palavra! Eu nunca ouvi isso. Quer dizer, eu nunca entendi dessa forma. Ouviu, porque alguém leu. Mas é entender. E aí os filhos deram conselho e o pastor me tirou. Eu falei: beleza, tudo bem. Mas porque a gente orava pedindo a Deus. Hoje o sistema religioso: Senhor, me dê sabedoria, Pai. E talvez alguém aqui na câmera vai se identificar. Alguém do sistema religioso: Senhor, me dê sabedoria. Aí jejuma, como eu fazia, se consagra no monte, ora 6 da manhã, meio-dia. Quem já fez isso? Oração e hora marcada, religiosidade pura. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. E ainda a forte, 3 da madrugada. Senhor, me dá sabedoria. Aí quando Deus levanta alguém com conhecimento, ou pessoas que ministram o evangelho na simplicidade, mas demonstrando essas verdades, herege, filho do diabo, está dizendo que não é para dar dízimo não, quando a Bíblia diz que não é para roubar o Senhor, desviado, ele disse que ele não é pastor. Como é que eu vou para a igreja que ele diz que ele não é pastor? Ele está dizendo que o pastor é Cristo. Por quê? Porque eles querem ouvir o engano. Eles querem ser conduzidos por homens. Assim estava a nação de Israel. Não queria ser conduzido por Deus, queria ser conduzida por homens. Deus conduzia, Deus cuidava, Deus orientava, mas eles disseram: não, nós queremos um rei sobre nós. As pessoas não vivem Cristo hoje, as pessoas vivem os pastores, os líderes. Se o líder morre, ele morre junto. Tem gente que se desvia de uma tal de uma igreja aí, ele não vai para outra, porque na mente dele, a que salvava era aquela, a certa era aquela, a abençoada era aquela, o homem era aquele, a profetisa era aquela. Morreu, ele morre junto. Nunca viveu para Cristo. Nunca viveu para Cristo. Agora quando a gente vem e se anula de toda essa vaidade e manifesta e glorifica o eterno, não vi unção nesse lugar. O irmão não tem nem óleo ungido. Vocês sabem por que vocês estão aqui nessa manhã? Vocês na gravação aqui, ou no seu dia, a hora e a noite que vocês vão assistir, vocês sabem por que vocês estão dando atenção aqui a essa palavra? É porque vocês não estão seguindo a homens. Porque se estivesse seguindo a homem, por certo, estaria uma multidão aqui, porque homem manipula. E fazendo o que o homem estaria mandando, pedindo. Mas como não tem um homem no negócio, o homem é só um porta-voz, é Cristo que tem que ser exaltado, aí as pessoas: não quero Deus não, eu quero um rei sobre a minha vida, eu quero alguém para gritar no meu ouvido, como gritava para minha esposa: vai fazer, tem que fazer, é obrigado a fazer. Porque você só quer saber de faculdade e está deixando a obra de Deus. Mas os filhos deles tinham que fazer faculdade. Vai, minha esposa. E me gritavam também. Até um dia que eu entendi
que eu tinha que me sujeitar à autoridade dentro da legalidade e não falsificada, pirateada. Queremos um rei. Samuel disse, vai dar problema. Samuel orou ao Senhor. Senhor, olha o que o povo está pedindo, Senhor. 8:7. É o que eu estou dizendo. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Aí o homem chega hoje, minhas ovelhinhas estão aí, porque a Bíblia diz que ouvirão a voz do seu pastor. Cadê minhas ovelhinhas? O povo, aí o homem se enche. Entendeu, abençoado? Aí como é que você não vê os templos cheios de gente enganada? Por quê? Porque segue a homens. Não, irmão, não segue a homem não. Você está com dor de cotovelo, é porque o homem tem autoridade mesmo. Não é autoridade não, irmão. Porque Jesus também tinha autoridade ou não? E por que Jesus pregou para 70 mil pessoas, 70 mil pessoas foram embora, só ficou 12? E agora? Aí Jesus olhou para os 12 e ainda disse assim, não queres ir também não? Aí Pedro disse, para onde eu vou, Senhor? Só tu tem autoridade de Deus? Só tu tem palavra de vida eterna? Eu vou para quem? Não é para onde, é para quem? Para quem nós iremos? Mas antes já estavam preocupados. O Senhor está dando uma palavra muito dura esse sermão. Eles ouvindo isso não vão suportar. Eles vão vazar. E vazaram mesmo. Caíram todo mundo fora. Quem pode suportar esse sermão? Pum! Aí só ficou os 12. Aí só tem vocês aqui na gravação e vocês aqui. Aí Jesus olhou para os 12, porque sabia que tinha um desviado ali ainda. Não querem ir não. Pedro disse, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aí Jesus ainda foi além. Eu não escolhi vocês 12? Sim, escolheu. Um de vós ainda é um diabo. Falando de Judas Iscariotes, que haveria de trair. Nem Judas era dele, que ia cair no pé também. Ia dar no pé também. E a cara de Jesus preocupado. Meu povo foi embora. As minhas ovelhas foram embora. Jesus disse, não. As minhas ovelhas vão ouvir a voz e vão seguir. Não sei se vão seguir agora. Nesse momento abandonaram Jesus. Jesus disse, todos me abandonaram, mas meu Pai não me abandona. Mas futuramente, ele morreu, ressuscitou, levantou Paulo, levantou outros ministros, a palavra começou a correr, e as ovelhas, na figura de linguagem que ele usava, o tempo foi passando e o povo começou a seguir. E aqui estamos nós hoje, não como ovelhas, mas como filhos, que entendemos da obra dele, conhecemos, recebemos e continuamos a seguir o padrão cristão, amém? Porque aquilo era uma palavra que transcendia o tempo, não era só para aquele período. Ele disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão, e os filhos estão seguindo os seus princípios. 8:7. Disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo. Não tem um jargão aí que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus? Não tem? Quem já ouviu? É? A voz do povo é a voz de Deus. Tem fundamento bíblico, tá? Aí, ó. Eles nem sabem disso, né? E tem gente que diz assim, quem disse que a voz do povo é a voz de Deus? Aí Deus disse, ouça a voz do povo. Ouvir a voz do povo não significa que Deus está provando. Mas é porque o povo quer. O povo não quer ouvir homem? Então vai ouvir homem. Você paga para ir no cinema, eu quero assistir que filme? Aquele filme ali. Você não pagou? É aquele que eu vou assistir. Você está aqui nessa manhã para ouvir essa mensagem. Você quer estar aqui. Quem está aqui na gravação é porque quer estar aqui. Então Deus vai concedendo as nossas vontades, entre aspas, mas Ele não quer conceder a vontade permissiva. Ele quer conceder a vontade dele própria. Porque a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Agora, ele tem uma vontade permissiva, que ele deixa. Você quer? Vá. Se você orar errado, pedir errado, agir errado, Deus não vai impedir, não. O errado está aí. Está ali. Você toca a mão se você quiser. Deus não vai tomar cigarro da boca de ninguém. Deus não vai tomar droga da boca de ninguém. Eu vou para a igreja para Jesus me libertar.
É você que vai aprender e vai deixar. Ele disse para Caim: o pecado está na porta, basta você dominar. Ah, quer ouvir? Ô Samuel, o povo quer um rei? É, Senhor, estão me pedindo aqui um rei. Samuel, escute o povo. Certa feita, Deus falou para Abraão: Abraão, ouça sua mulher, Sara. Só que Abraão achou que era para levar também, naquela situação era para Abraão ouvir Sara, em uma situação específica. Só que Abraão achou que era para ouvir o resto da vida. Chegou um dia, Sara disse: marido, eu estou fraquinha, não dou mais conta do recado, você aí está cheio de vigor, não sei o que, eu não sei o mistério aí que aconteceu. Nós temos uma serva aqui, a egípcia H, tem um filho com ela. Aí Abraão falou: a mulher falou, então está liberado. Está liberado nada, Deus não queria aquilo não. Era para ouvir Sara dentro de um contexto e não na vida toda. Disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não para eu não reinar sobre eles. Deus disse: o povo não está te rejeitando, Samuel. Porque se o povo tivesse te rejeitando, se o povo tivesse rejeitando Samuel, o povo não estaria pedindo a Samuel para constituir um rei sobre eles. Então o povo ainda vê em Samuel uma autoridade. Samuel, nós queremos um rei. Nós não vamos levantar um rei aqui. Quem tem autoridade para ungir rei é tu. É tu que tem aí o óleo, né? Da unção dos reis, dos sacerdotes e tal. Samuel naturalmente ficou preocupado. Deus disse: não, o povo quer um rei? Pode escutar a voz do povo, pode ungir um rei aí. Samuel sabia que aquilo ali ia dar, como diz aqui na Bahia, ia dar pepino, ia dar problema. Mas o povo queria. Tudo bem, vai ungir aí. Ouça a voz do povo. Pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. O povo não queria Deus reinando. As pessoas nas instituições não querem Cristo reinando coisíssima nenhuma. Querem o homem. Ainda que a intenção seja boa. 8. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Estão te deixando, Samuel. Estão dizendo que tu está velho, teus filhos se desviaram, estão te deixando também. Já me deixaram. Desde o dia que eu tirei do Egito, eles me abandonaram, começaram a adorar outros deuses, já me abandonaram. Agora estão te abandonando. Então, é como se Deus estivesse dizendo para Samuel: Samuel, vamos deixar esse povo quebrar a cara, já que é isso que eles querem? Captou a mensagem? Não é isso que eles estão pedindo? Eu lembro de uma vez que eu era meninão, garotão, bonitão, e aí todo empolgado, namorão, todo empolgado, conheci uma moça muito bonita, muito bela, tal. E aí eu disse: Senhor, se tu me der essa mulher, eu não quero outra mulher na minha vida, eu caso com essa mulher. E era uma moça muito difícil, importante, filha de professores, não gostava de festa, toda tal. E um dia, por muitas lutas, batalhas, orações, eu namorei essa moça. E aí ficamos um tempo, quase 3 anos, nos noivamos. Eu vou casar com essa mulher. Meu irmão, eu não sou santo, eu não sou perfeito não, eu sou chato. Mas essa abençoada tinha uma crise de ciúme, que eu não podia pegar na mão de outra moça, eu não podia olhar para ninguém, eu tinha que andar assim. Se eu piscasse o olho para o lado, eu perguntava para quem eu não estava olhando. Falei: Senhor, me perdoe pelaquela oração que eu fiz, Senhor.
Até dentro da igreja, a moça me beliscava, dizendo que eu estava me insinuando, que eu estava me aparecendo, porque eu era lutador de boxe e estava usando aquela influência que eu tinha para falar com o povo. Não, eu chegava lá nos lugares, as pessoas me conheciam, me reconheciam e me abraçavam. Ô irmão, eu te vi lá na TV naquele dia, lá eu vi você numa foto lá com o Popó. E o povo vinha naturalmente, coisa de roça, de interior. Essa mulher começou a me beliscar dentro da igreja. Eu disse, sabe de Jesus, eu não quero mais não. Levei, coloquei na porta de casa e disse, olha, eu até gosto de tu, mas eu já vi que julgo desigual, não tem jeito, não pode andar junto. Tchau. Sofri. Passei uns 4 anos sozinho. E ela ficou 1 ano lá me esperando. Casou. Tem filho. Não sei se ela vai assistir isso aqui. Hoje é minha amiga, fala comigo normal, tudo tranquilo. O marido dela é meu amigo, cidade pequena. E eu fiquei sozinho. Não fiquei o resto da vida, porque aí Deus mandou uma bela de uma surpresa, aleluia. Então, abençoados, é isso. Às vezes a gente pede tanta coisa a Deus, mas sem sabedoria, Deus permite, para você quebrar a cara. Porque não estava no centro da vontade de Deus. Estavam pedindo a Samuel, queremos um rei, mas não estava no centro da vontade de Deus. Mas a autoridade é constituída por Deus, nada o homem tem sido alto no fodado, mas Deus não estava aprovando. 9. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe. Olha o que Deus falou. Olha o que Deus falou. Nós vamos tomar escolhas nas nossas vidas, já sabendo das consequências. Olha o que Deus está falando aí. Olha o que o Espírito Santo ministra em você. Tudo que você vier a fazer, agora Deus não está usando profeta não, Deus não está usando pregador, Deus está usando a tua consciência, está em você, Ele já fala diretamente com você. Não, Deus está me usando, Deus não está me usando não, olha o que Deus está falando com você. Todas as nossas escolhas terão consequências. Protesta-lhe Samuel, eles querem um rei? Ouça a voz do rei, ouça a voz do povo, eles querem, né? Tudo bem, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume de quem? Do rei que houver de reinar sobre eles. Fala qual vai ser o costume do rei. Não é agora o costume de Deus, não é agora a vontade de Deus, agora que vai prevalecer sobre eles é a vontade do rei. Quem prevalece sobre a vontade dos filhos de Deus não é a vontade de Cristo, é a vontade do líder. Quem está governando não é Cristo pela palavra. Quem está governando as igrejas evangélicas, principalmente, são os pastores, que arranca tudo, tira tudo, toma tudo e coloca o povo debaixo de maldição. Mas o povo não quer? Não, porque foi Deus que levantou. Quem disse que tem a aprovação de Deus? Deus levantou, biblicamente falando, para edificar e não para arrancar, para destruir, para apacentar com amor, como disse Pedro na primeira carta, no capítulo 5 aos presbíteros. Eu também sou presbítero entre vocês. Apacentai o rebanho de Deus com cuidado, voluntariamente, sem ganância e não por força, mas dando o exemplo. É isso que eles fazem? Vai ser segundo o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E aí cada um tem seu rei. Ah, o meu rei naquela disse que tem que guardar o sábado. O meu rei naquela disse que tem que sacrificar na fogueira santa. O meu rei naquela disse que tem que levar um lenço ungido. O meu rei naquela vende meia. O meu rei naquela tem água benta. O meu rei naquela tem folha de arruda. O meu rei naquela oferece sacrifício na mata virgem ou nas encruzilhadas. O meu rei, o meu líder, aquele que governa a minha vida, o meu guru, o meu pastor, o meu ancião, naquela ele disse que eu não como carne de porco. Naquela ele disse que eu não posso me vestir assim. Naquela, não é Deus, é o homem. Vai ser segundo o costume do homem, costume do líder. E o povo, mesmo Deus falando isso, você acredita que o povo ainda não entendeu? Olha lá, 10. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, o qual lhe pedia um rei. 11. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Quem era esse rei?
Você já sabe quem é esse rei, né? Saul, né? Rei Saul. Primeiro rei de Israel. Esse será o costume do rei que reinará sobre vós. Que reina sobre vós. Que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos. Nos lugares aí que os filhos já são tomados desde criança. Você sabia que tem lugar aí? Você deve saber, meu irmão. Tem lugar aí que o pastor manda castrar os pastores novos. Castrar é uma expressão que eu estou usando aqui, mas é fazer aquela cirurgia. Viu aí? Tá aí o irmão que não me deixa mentir. Vasectomia, né? Para o camarada não fazer filho, para fazer missão. É escravo deles. Lá na antiguidade castrava mesmo para cuidar das esposas, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. E hoje eles fazem isso aí porque a pessoa se torna escravo do sistema. É assim, irmão, se torna escravo. Não, você é pastor daqui, eu vou assinar a sua carteira, mas você não pode falar isso. Você sabia que já passou isso comigo? Já aconteceu isso comigo? Não, você está aqui você não pode falar isso, não pode fazer isso. Por quê? Porque eu era escravo do homem. Tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros. Olha o que o rei ia fazer. Deus já estava avisando tudo. 12. E os porá por chefes de 1000. Olha, e encher de responsabilidade, encher de cargo. E de 50. E para que lavrem a sua lavoura. O rei ia. E façam a sua cega. E fabriquem as suas armas de guerra e os pretextos de seus carros. Ia ser tudo peão. Escravo mesmo, tá? Não é peão no sentido de receber, não. Era escravo mesmo. Deus falou, vai ser tudo isso aí. Vocês querem um rei? Samuel, pode ouvir o povo. Sai fora, rapaz. Quando eu dizia a Deus, Senhor, coloca um pastor aí, um homem de Deus para me ensinar a Bíblia. Eu não sabia o que eu estava pedindo. Que era para eu pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para ensinar a Bíblia. 13. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Olha o que era que o rei ia fazer. Olha o que é que os pastores fazem hoje, os líderes. Estou falando. Ela não está aqui hoje não. O pastor pedia pneu de carro, ela dava. Pedia charque, picanha, ela dava. Acreditando que estava fazendo a obra de Deus. E eles diziam, tem que lavar o carro do pastor, tem que limpar a casa da pastora. A pastora convidava para os membros ir na casa, a gente achava que ia para lá para comer. Se o irmão Elcio convidar vocês para ir na casa, no mínimo tem que ter um cafezinho, um chá e um biscoito creme crack. Mas lá no sistema, tu ia, era para lavar banheiro, irmão. Lavar a pia de prato que a pastora não lavava por causa do culto e mandava os membros lavar. A escala para lavar o espaço, a casa de Deus. 14. E tomará o melhor das vossas terras. Tomará o quê? O melhor das vossas terras. O que é que eles fazem hoje? Meus irmãos, quando vocês receberem o salário, o primeiro é de Deus. Que Deus? Deus? Irmão, as primícias, irmão. Para Deus. Para Deus? Agora eu vou te ensinar a fazer o primeiro para Deus. Quando você receber seu salário, vou falar. Quando você receber seu salário, sua aposentadoria, quer alegrar o coração de Deus, como eles dizem, primeiro faça para Deus. Passa o olho do teu lado. Vê se tem alguém ali pedindo socorro e ajude. Pode ter certeza que tu já alegrou o coração de Deus. Irmão, você é hipócrita, você fala e não faz. Irmão,
feio contar vantagem, né? Eu estava com a minha filha no ponto, minha esposa foi comprar um negócio, e eu estava sem dinheiro. Mas eu estava com trocado no cartão de crédito. Ou no cartão de débito. E aí chegou um casal desesperado. Sabe o que é a cara da fome? E estava eu e Safira, um sol quente. Eu estava com vontade de tomar um caldo de cana, mas não tinha dinheiro. Também não perguntei se o cara passava no cartão. Enfim, hoje em dia tudo é no cartão. E aí ele disse, me ajuda aí, eu estou com fome. Eu olhei para a cara da mulher, quase que eu caí de fome também. Falei, filho, eu não tenho nada aqui agora. O coração partiu. Cris estava na fila, não ia chamar muita gente. E aí na hora, Deus me fez lembrar que eu tinha um cartão que tinha um trocadinho. Eu chamei Safira, a gente atravessou a rua, um sol quente. Fomos lá, pagamos o que ele queria, o bolo, a coisa que ele pediu. Ele agradeceu e foi embora. Safira olhou para mim, achou que eu estava fazendo uma coisa de errado. Ela disse, papai, o senhor não vai contar para a mamãe não? Falei, não filha, não precisa contar para a mamãe não. Mamãe não precisa saber disso não. Tem que contar para a mamãe. O senhor está fazendo escondido, é? Falei, tá bom, filha, pode contar para a mamãe. Quando ela entrou no carro, não foi? A primeira coisa que ela falou, papai comprou um bolo e deu um pessoal ali. Então são dessas coisas que Deus te agrada, irmão. Aquilo que eu fiz, eu só sacrifiquei o meu salgado, o meu suco e tal. Mas não, o povo pede dizendo que é para Deus, mas é para eles. Ele vai querer o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. Eles arrancam tudo do povo de Deus, dizendo que é para Deus, mas é para dar filho, para dar faculdade nos Estados Unidos aos sobrinhos, para comprar aviões e mansões, dizendo que é para Deus. Mas o povo, homem de Deus, meu rei, meu pastor, meu bispo, vai! 15. E as vossas sementes, as vossas vinhas, dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Ele vai servir, é a casa dele, meu irmão. 16. Também os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores moços aqui tem característica, eram os fortes, né? Trabalhadores de serviço pesado, braçal, né? Ormaiado. E os vossos jumentos tomará lá e empregará no seu trabalho. Vai colocar, empregará aqui, não é dizer que está empregando para salariar, empregará e colocar no seu trabalho, tá? Era o rei que ia dominar. Aí Deus disse, vocês querem? Samuel, ouça o povo. O povo quer? Mas eu já estou falando. Vocês querem? Você quer, Elcio? Então Deus já está falando. Cuidado, isso que você quer pode dar dor de cabeça. Isso que você deseja, você pode ter problema. Então eu preciso ter discernimento. Senhor, isso é bom para a minha vida? Aí Deus não permitiu. Ou porque Deus não me deu? Rapaz, tu se livrou, rapaz. Como diz uma cantora aí, tem coisa que não é perda não, é livramento. Deus te livrou, rapaz. Deus te livrou de situações, Deus te livra de situações. Mas se o povo insistir, Deus envia a operação do erro. Deixa mesmo. 17 e 18. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servo. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele... Sabe quando foi esse dia aqui? Quando o rei Saul se desviou. O rei Saul ficou doido, perturbado. Queria matar Davi, que era um que Deus estava levantando. O rei Saul ficava perturbado. Deus enviou um espírito de loucura na vida de Saul. Saul ficou maluco. Quando o povo começou a dizer, Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Saul queria matar Davi a todo custo. Saul perdeu o propósito. Deus disse, não é para consultar os mortos. Saul foi para onde? Consultar os mortos. Samuel disse, você vai entrar, vai matar o rei inimigo, vai matar os animais, não é para trazer nada. O que foi que Saul fez? Pegou o melhor do rebanho e trouxe.
dizendo que ouviu o povo. Claro que ele tinha que ouvir o povo, porque foi o povo que elegeu, não foi Deus. E quando o povo começasse a correr para Deus, socorro, Senhor, tem misericórdia, nós não queremos Saul mais não, nós queremos o Senhor sobre as nossas vidas. Deus, ó, eu não falei para vocês? Eu não disse que vocês iam ter consequências? Quando vocês virem as suas filhas, os seus filhos, o seu gado, a sua terra, tudo lá na mão do rei, tinha que pagar tributo alto, os impostos, agora vocês vêm reclamar a mim? Lugar de chorar é no pé do caboclo. Então vocês vão correr, mas eu não vou ouvir vocês, porque eu já avisei. 19. Porém, mesmo assim, mesmo Deus avisando, irmão, que povo rebelde. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. 20. E nós também seremos como todas as outras nações. Uau! Como é que eles iam se igualar às outras nações se eles não sabiam o que aconteciam lá? Sabe aquela pessoa que reclama da sua vida, mas não sabe o que acontece na vida do outro? É porque a minha vida é desgraçada, porque meu marido não presta, porque minha mulher é feia, porque eu não tenho dinheiro para comprar uma picanha, porque isso, porque naquilo. É porque fulano não é assim, é porque fulano é abençoado, é porque parece que não sei o que. Para de olhar para a vida dos outros. Construa a sua história. O pessoal aqui, o povo estava olhando para as outras nações. Não é porque eles têm rei, mas eles não sabiam o que acontecia lá nos reinados. Era basicamente a mesma coisa. Era um modelo de governo que era estabelecido. Não, nós queremos um rei. Nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Quem disse? Só teve um rei que fez isso. Quem? Davi. Davi tomava frente mesmo. Ia lá para frente de batalha, destruía os inimigos, vencia os inimigos, e Israel louvava a Deus pela vida daquele rei que foi constituído por Deus. Mas Samuel? Samuel não. Samuel pegava, eram os irmãos de Davi e dizia: vai lá. Quem lembra de Golias? Quando Golias apareceu, com 2 metros e acho que 85, foi 3 metros e pouco. Quando Golias apareceu, o que foi que o rei fez? Correu. Manda aí os irmãos de Davi. Ninguém teve coragem. Davi disse: eu vou. E foi e venceu. Só teve um dia que Davi vacilou, queria ficar em casa passeando, e a gente sabe que ele vacilou, não foi fazer o que Deus mandou. E ele caiu, né? Em adultério. Mas enfim, se arrependeu. Mas o povo queria esse tipo de reinado. 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetia aos ouvidos do Senhor. 22. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Pronto. A partir dali, pegaram Saul, e Saul foi ungido, uma autoridade constituída por quem? Por Deus. Parece contraditório, né? Deus queria? Não. Mas dentro de uma constituição, dentro de uma legalidade, foi Deus que mandou o profeta ungir legalmente o rei Saul para reinar sobre Israel. Então toda autoridade é constituída por Deus. Agora, o que aquela autoridade vai fazer já é com cada um. Vocês entenderam? Então vocês não, que vocês não vão fazer isso, mas as pessoas têm que pararem de acreditar que todo líder religioso é de Deus, que todo pastor é de Deus, que todo padre é de Deus, que todo ancião é de Deus, e que todo ateu é do diabo. Porque tem os extremos, né? E é por isso que você vai ver aí esse monte de religiosos matando, roubando, como teve um caso agora do menino agora. Há 20 anos os pais
procurando justiça para prender os pseudos pastores e bispos que mataram aquela criança e ainda abusaram sexualmente. Ah, mas era pastor. E sabe onde era que ele estava? Na caminhada do amor, do love, liderando. Sabe onde é que eles estavam? Liderando igrejas evangélicas, porque eram líderes religiosos constituídos por Deus. Sabe o que foi que o líder maior dele falou aqui na Bahia? Escapou aí, fugiu aí áudio, vídeos, que eu não posso falar aqui, mas o bispo, líder regional da Bahia, levantou a campanha de oração, de jejum, propósito, espírito de Jezabel, e no áudio ele falava, está aí circulando, para que os pais da criança não vencessem na justiça. Para quê? Para não sujar, claro, a imagem das suas instituições. Viu aí a praga que é? Mas não era pastor? Não era bispo? Não era homem de Deus? Quem disse? Mas estava escondido atrás de uma autoridade, de um título, porque olhou na Bíblia e disse: todo pastor é constituído por Deus, todo profeta é constituído por Deus, todo apóstolo é constituído por Deus. Quem disse que Deus aprova isso? Graça e paz, graça eterna.